Dia 14 de junho de 2025. Estamos aqui no terceiro dia da novena em preparação à festa do centenário da paróquia de São Domingos. Aqui está o início da procissão motorizada aí que vai levar a imagem de São Domingos até a comunidade de Santa Gema.
da nossa alegria, vocês vão entender. Porque eu acredito que todos estão felizes, com o coração pleno, porque nós aqui recebemos, depois de 100 anos de história, depois de 100 anos de caminhada da nossa paróquia, aqui nós recebemos São Domingos com coração grande de alegria. Não podeis imaginar, São Domingos, o que nós sentimos neste momento. São momentos preciosos de nossa vida. São momentos onde lembramos, onde com vossa visita nós recordamos os nossos antepassados. O que é a história nossa, a história de nossos antepassados, que nós hoje a tornamos presente. Quantos de nossos antepassados receberam você, te receberam, São Domingos, não na sua comunidade, mas lá na matriz? Quantos dos nossos antepassados, ao chegar na tua presença, derramavam lágrimas, pedindo a proteção, pedindo a vossa proteção, pedindo a proteção para as famílias, pedindo a proteção pelo seu lar, pela sua comunidade. E daí saíam cheios de esperança, porque recebiam de vós aquele espírito comunitário, aquele espírito que só Deus pode nos dar, o espírito de trabalho, de luta, do bem-querer em suas comunidades. Voltavam e lá trabalhavam. São Domingos, querida comunidade, queridos que estão aqui, a nossa alegria é grande em vos receber, vizinhos. Nós estamos buscando o resgate do passado. O resgate, crianças, aonde nossos antepassados ficavam se visitando. E no encontro maravilhoso que tinham, amigável, ali eles falavam de suas propostas, do que eles queriam, do seu futuro, do futuro de suas famílias. Eles falavam. E por isso é esse projeto maravilhoso, que é de chegar nas comunidades e nos encontrar como estamos aqui. Era isso o objetivo de nossos antepassados. E com força, com coragem, eles prosseguiam a sua vida. Agora então vamos cantar um canto. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos, porque somos filhos do Senhor. O Senhor tem muitos filhos, São Domingos sonha também. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. O Senhor tem muitos filhos, São Domingos sonha também. Batendo aqui no papo, palma no coração. Você também. Louvemos ao Senhor. Esse louvor, nós devemos nos alegrar ainda mais, porque esse louvor é para Cristo. E através de São Domingos,
Ele foi um pregador e ele, com certeza, a sua pregação era para levar o Evangelho, a palavra do Evangelho. Essa foi a pregação de São Domingos. E na nossa paróquia teve uma pessoa que mais ou menos fez o mesmo. E essa pessoa foi o nosso Monsenhor João Benvenu. Uma salva de palmas em memória a ele. E parece que, ao vê-lo, São Domingos, me lembro de quantas mães, depois do seu trabalho, chegavam na matriz e lá se ajoelhavam com lágrimas, pedindo a vossa proteção. E por isso nós aqui, com todo o nosso coração, pedimos a vossa proteção pelas nossas famílias, pedimos a proteção pelas nossas crianças. Queremos participar da nossa igreja, do nosso exemplo que veio do nosso querido Monsenhor João, que também se espelhava em vós. E tem outro canto agora, vamos cantar. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio de seu povo ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio desse povo ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. Um lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta, não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A mesa já está posta, não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu acho que cada um que está aqui vislumbra na mente a presença de Jesus. Ele está no meio de nós. Ele está dizendo para nós: São Domingos foi o grande santo, é o grande líder da proclamação do Evangelho. É Jesus que está dizendo para nós. Dá a impressão que ele está aqui no meio de nós. E ele está. Não é que dá a impressão. Nós acreditamos na presença de Jesus aqui no meio de nós. Por isso, esse canto, quando eu cheguei aqui. Vamos repetir? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio desse povo ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio desse povo ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Olha o coral de anjos. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram
abriu a porta. São Domingos, entrai. E nós o esperamos e o recebemos de braços abertos. Uma grande salva de palmas. Deus seja louvado. E o Monsenhor não posso esquecer. Ele dizia assim: povo de São Domingos, Cristo vive. A gente respondia: vive! Cristo reina! Reina! Cristo impera! Impera! Viva Cristo! Rei! Viva Cristo! Rei! Viva Nossa Senhora! Rainha! E aí ele convidava, e com esse canto também, vamos encerrar aqui, ele dizia assim: viva Jesus, viva, oh, que saudades, nossa mãe querida, viva Jesus, viva Maria, cheia da lágrima nos olhos, passado que nós trazemos presente aqui. Uma grande salva de palmas. Vamos dar a entrada então. E antes eu quero saudar o nosso querido Padre, o grande líder desse movimento, desse projeto. Padre Darcy, uma salva de palmas. E esse pastor, digo eu, das almas bem mais de idade que nem eu. A mesma idade, eu acho. Então, uma salva de palmas para os nossos que nos acompanham e nos dão a alegria e o entusiasmo que o meu Senhor sempre pedia. Não podem baixar, tenham que ter entusiasmo. O entusiasmo é o plano melhor que a gente tem do sucesso. Então é isso. Vamos lá, entrando então primeiro o nosso padroeiro, as crianças, os jovens. Só vem lá. Tá na frente? Bem atrás aqui do canto. Isso. Enquanto vamos cantando assim, então foi. Vamos. Ó São Domingos, e do querer, defende os filhos, ó padroeiro, Deus
Santo María, Obreira, levante a mão, o pessoal terá aqui alguns terão mais dinheiro. Beleza? Então, vamos a eles. Beleza? Então, vamos a eles. Tem outras comunidades ainda, tanto aqui que faz parte da paróquia, como também da paróquia do Paraí, o pessoal do Paraí. Levante a mão se tem pessoas de outros lugares, olha aí. Beleza? Em que lugar? Paraí, isso. Muito bem, palmas. Então, feito isso, vamos continuar. Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebração do memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A solenidade da Santíssima Trindade revela o mistério mais íntimo de Deus. Ele é a comunhão das pessoas divinas, perfeitamente unidas pelo vínculo do amor. Esse mistério não é compreendido com a razão humana, mas pode ser contemplado a partir da revelação divina. À semelhança da Trindade Santa, somos chamados a viver a unidade da diversidade. Hoje também temos graças pelos 100 anos de caminhada de fé e de amor ao próximo de nossa paróquia São Domingos. Recebemos com carinho todos os paroquianos e demais visitantes que vieram celebrar. E sob a proteção de São Domingos, iniciemos cantando o canto número 96 do livro Aleluia. Perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, glorifiquemos a Deus, então, com o canto número 80. Senhor.
delícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Deus estava ao seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, nosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, nosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedo de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, nosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, nosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todos eles que se movem nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, nosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, nosso nome por todo o universo. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo, por ele tivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Divino, ao Deus que é, e vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Dentro desta celebração, desta caminhada centenária, nós queremos então, a ideia do conselho que nós fizemos ali é reconstruir, rememorar a caminhada, a trajetória dessa comunidade, da paróquia, porque essa comunidade faz parte da paróquia, porque recordar é viver. Então nós vamos reviver, recordando os grandes feitos que os nossos antepassados fizeram e que nos deixaram. Então nós vamos agora ouvir isso um pouco, que vai ser relatado, e depois, claro, nós vamos partilhar com os
Os partidários, justamente o mural, queremos conhecer bem essas fotos, quem são, que local, como é, como é que é, e assim por diante. Então, professor, fique à vontade. Uma breve introdução da história dessa comunidade. A partir do que vai ser relatado, pedimos aos presentes que possam complementar com seus conhecimentos formados ao longo dos anos pela convivência, pela vivência e pela participação na construção dessa comunidade. As primeiras pessoas que formaram essa comunidade pertenciam à comunidade de São Gotardo. Segundo relatos, em meados do ano de 1913, chegou e aqui se estabeleceu o senhor Giovanni Moignon, que construiu sua história pela dedicação às crianças, à religiosidade, à educação e ao cuidado com a natureza. Tornou esta comunidade conhecida como Povoado Moignon. Mas quando Giovanni Moignon aqui chegou, já havia diversas famílias aqui instaladas. Pedimos também aos presentes que, após esse breve relato, citem o nome das famílias que lembram, que vocês lembram que aqui se encontravam. Com o passar do tempo, mais famílias foram chegando e assim tomaram a iniciativa ou a decisão de formar uma nova comunidade. O senhor Pedro Esperança doou o terreno para a construção da capela. Os moradores reuniram-se e construíram em forma de mutirão e com doação de materiais. Assim construíram uma pequena capela de madeira e que foi inaugurada no dia 8 de setembro de 1942. Tendo escolhido Santa Gema como padroeira, por ter data de canonização muito próxima da criação dessa capela. Foi canonizada no dia 2 de maio de 1940. Ao lado da capela, da mesma forma, construíram uma pequena obra que deu início à atual escola, que sem documentação de legalização, iniciou o trabalho de ensinar as crianças em 1944, sendo que no dia 20 de agosto de 1956, a escola foi legalmente constituída através de decreto estadual de criação. Nessa construção, a parte superior servia de sala de aula e nas festas da comunidade era utilizada para fazer o tradicional completo, sagu, pudim, torta, além do café. E na parte inferior era atendido o bar da capela. Com o crescimento populacional, uma nova capela foi construída, a atual. Com doação de dias de serviços e materiais. Foi dada bênção solene pelo padre João Reveru no dia 20 de novembro de 1966. Ao lado foi construído nessa mesma época o primeiro salão de festas da comunidade, que atendeu a comunidade até a atual construção do salão atual, que teve início no ano de 1997, que também teve a colaboração de dias de trabalho de cada família dos sócios desta comunidade. E para a construção da nova escola, o senhor Giovanni Moignon fez a doação do terreno, que em reconhecimento o tornou patrono da escola e
povoado União tinha uma luz elétrica que era gerada com uma turbina movida com a água do açude que existia ao lado do atual ginásio municipal de esportes. Mas em 1976 chegou a luz elétrica trifásica existente até hoje. E a turbina movida pela água do açude foi desativada e levada pelos filhos de Giovanni Monhon como herança ou recordação. Os primeiros habitantes que aqui chegaram e se estabeleceram construíram comércios, moinho e também trabalhavam com a criação de animais e produção agrícola. Com o passar do tempo, o trabalho com o basalto tornou-se uma das principais fontes de renda das pessoas dessa comunidade. Pensando na saúde e bem-estar das pessoas, no ano de 1984, deu início à construção do primeiro posto de saúde de Santa Gema. Também na década de 1980, foi construída a rede de abastecimento de água potável aos habitantes da área urbana e aos poucos foi ampliada para todas as famílias. Em 1984, aqui chegou a rede de telefonia. Deu início como um monocanal e atendia as famílias que adquiriram um ramal, e a comunicação se dava por meio desse. A Lei Municipal número 85, de 5 de dezembro de 1990, criou o Distrito de Santa Gema. Portanto, estabeleceu Santa Gema, o segundo distrito de São Domingos do Sul. Atualmente, Santa Gema conta com infraestrutura adequada, indústrias, comércios diversos, ginásio de esportes, rede de internet e de telefonia, redes bancárias, postos de correio, postos de combustível, unidade básica de saúde, escritórios, consultório odontológico, escolas, prestadores de serviços diversos e diversidade também na criação de animais e produtos agrícolas. A comunidade foi crescendo e se organizando, formando entidades esportivas, culturais e religiosas, como, por exemplo, o Esporte Clube Palmeiras, Clube de Mães Rainha da Paz, CTG Regato Pampa, Ordem Franciscana Secular, Grupo de AA. E para finalizar também, gostaria de deixar registrado que entre a década de 1970 para 1980 existia um grupo de jovens muito organizado e ativo nessa comunidade, que quando eles cobraram um dinheirinho, eles decidiram fazer um livro de cantos para a igreja, que é esse que vocês estão usando, e que por sinal, vejam bem, por sinal, eles me disseram: Imelda, tu que vai escolher os cantos para fazer o livro. Mas eu não tinha nada de informação e de muita noção disso. Apenas procurei cantos que eu tinha conhecimento, né? E foi então formado, foi mandado fazer esse livro de cantos. Vocês olharem, ele não segue assim, de entrada, não, é uma mistura. Mas foi uma época de ouro dos jovens dessa comunidade. Que os atuais, eles têm muito mais potencial e condições do que a gente. Vocês têm toda a potencialidade de fazer coisa muito melhor do que essa que foi feita. Tá? Esse é um relato à parte, tá? Obrigada. Agora vamos ouvir dados históricos e fontes
vivas, né? Daqueles que estão vivos. E tem vivido, graças a Deus. Vamos ver os mais antigos aí, o que gostaria de destacar ainda que não foi falado aqui. Porque eu estava vendo que no livro que o professor Giovanni Babiol escreveu, tem muita coisa sobre Santa Gêmea. Eu só dei uma olhada nos livros do meu tempo, para ler outras coisas. Então o livro tem muita coisa escrita sobre Santa Gêmea também. Inclusive eu soube que a primeira mulher vereadora que surgiu em São Domingos foi daqui, ou era Cássia, né? A dona Lucas. Era daqui, sim, no município de São Domingos. Primeira mulher vereadora. Foi a senhora, uma mulher torcida assim. Pegou, abriu as portas das mulheres, começaram a doar mais também na política. É isso? Tá. Vamos ver, os mais antigos, eu tenho dados ficaram fora, depois nós vamos olhar esse quadro aqui. Quem que gostaria de destacar um aspecto, um dado importante, e que não seja tão importante também, tudo que vai ser falado é importante. Eu não coloquei o nome dos primeiros fundadores, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui na igreja que sabem. Então, eu gostaria muito de eu deixei esse espaço bem proposital para que essa oportunidade vocês agarrem, abracem e podem falar sim, tá? Isso, por exemplo, eu vou fazer a primeira pergunta. Da família Moinho, tem gente morando aqui, da família Moinho, que foi um dos primeiros? Sim. No caso, o Giovanni Munhão, ele foi vô do meu marido. Isso. O meu marido, Félix João Saúl, Giovanni era vô dele. E ele, juntamente com as crianças da época, ou Félix, meu marido, eles foram plantando as árvores. E o Giovanni Munhão vinha, olhava, e se não estava bem certo, ele mandava arrancar e plantava de novo. Então, isso, o Giovanni, como já foi muito bem colocado, ele foi também, ele que rezava o texto, juntamente com o Antônio Lancim. Aqui mesmo, do mesmo jeito que a nossa capela está, tinha a antiga igreja, né? E ele rezava o texto, mandava nós, eu assisti isso, ele mandava a gente rezar junto com ele, mas de joelho. E depois, se não bastasse, nós tínhamos que cantar Leentânia junto com eles, né? Então, é uma coisa assim, tão, talvez a religiosidade que a gente sempre tem, e o povo tem, vem daqueles antepassados, vem das nossas raízes, né? Então, isso, quanto ao nosso padroeiro, o padre Gil, né? Esse tinha alguém que tinha parentesco. Eu sei. Dos primeiros. Então, vamos ver aqui. Foi citado que eu vi por cima também do livro, a família da Lucy também é uma família dos primeiros, que parece, né? Então, isso, vamos ver. Tem alguém do Alexandre Dalcin aqui na igreja? Porque o Alexandre Dalcin, que é o pai do Lauro, esse que tem outra casa, Camacho, ele substituiu o Giovanni Munhão nas tarefas do terço. Tá? Quando o Giovanni faleceu, o Alexandre assumiu essa tarefa até essa mudança de fazer então a celebração dos ministros da Eucaristia e tal. E o importante também você dizer que o Giovanni Munhão, ele depois do texto ele dava a catequese, o catecismo. Então ficavam todas as crianças, eu lembro também ficava na igreja e ele ensinava o catecismo para nós. Tá? Então, assim, por isso que se destaca também a questão da religiosidade, do interesse de querer desenvolver o conhecimento, né, em
querer uma escola em buscar realmente fazer com que as pessoas fossem bem instruídas e seguisse essa linha, né, de ser um católico bem rigoroso e praticante. Certo, eu acho que vamos desenvolver, tem a lista desses primeiros, digamos assim, e daí nós vamos chamando, vamos ver. Olha, eu tenho uma lista aqui que, segundo o Vicente Casagrande, ele estava com 90 e poucos anos quando ele me passou essa, ele estava com 91 anos quando ele me passou os primeiros moradores. E tem o Fiorino Carol, também que estava com 90 anos, o João Lorenzetti com 89 anos, e a Sabina da Tique, era chamada Sabina, estava com 94 anos. Eles me passaram os primeiros moradores daqui. Através que eu não sei, né? Se não for, deixa eu. Porém, na Esperança, hoje o Tofo, Vicente, Valentim João Costa, Bonifácio Pereira, Fiorino Santoro, José Justiço, Silvano Cardoso, Ângelo Furlan, Eugênio Pigoso, Alfredo Reis, uma tarde seguida que não souber o sobrenome, e José Clara. Não sei se são esses os primeiros nomes. Seria Reis, não sabia o sobrenome do não, Alfredo Reis, Celina Reis, podia ter sido casado. E hoje eu já acabava. Esses são esses mesmos. E o livro escrito do professor Giovanni tem essa relação dos primeiros? Será que Porque todos esses nomes não tem? não tem nada? Sim, mas não são todos. Sim, alguém daqui, algum familiar que sabe que foram os pioneiros, gostaria de dizer quem seria esse familiar que não foi citado aqui, que não fosse para detalhar dele, mas que você lembra que foram os primeiros aqui a construir essa comunidade. Alguém gostaria de falar? Se alguém não pega aqui na frente, nós temos um microfone aqui, eu poderia ir até lá. Tá bom? É isso, então. Bom, mas quem está mais Na nossa comunidade nós tínhamos também uma olaria, né? Que era do Santoro, do Fiorino Santoro, e uma sapataria também, aqui em Santa Gema que tinha, que era do Federico Santoro. E nós tínhamos um dentista também, que era um arquiteto, né? dentistas práticos. Antigamente aqueles que eu tenho também aqui o primeiro, o doador de dinheiro para a construção da capela, que foi o Albino Mesomo, que morava aqui em cima onde mora o capelário, que era um do primeiro. O Bonifácio Pereira morava lá embaixo, que moram os Vascos lá embaixo, e o Antônio assim, eu tenho isso também. Esses aqui foram aqueles que arrastaram os primeiros montadores. José de Mantiero e o Agostinho Mantiero. O José de Mantiero não morava em Santa Gema, morava no Paraíso, no Mandaópolis, e lá na Trecho depois. Com Trecho depois, arrastaram a família. Sim, era o sogro o José. Eu aqui não. Mas meu pai tem 13 anos que era depois aqui tem mais a ferraria também, tem uma ferraria do Armando Boninho, desde 1955. 28 de dezembro de 55. Ele que passou. Ele pode ter se enganado. O meu sogro veio morar em Santa Gema em 1956, porque o meu marido era bebê e ele nasceu dia 4 de março de 1956. Aí se estabeleceu assim a ferraria,
Inclusive eu trouxe uma foto dos meus sogros ali, porque diz o meu marido que todo o serviço que a capela precisou dele, ele sempre fez gratuitamente. Ele nunca cobrou nada dos serviços prestados, ele quis fazer esse peito, e fazer uma coisa e fazer outra. Ele sempre fez como uma doação para a capela. E era assim na única feiraria e muito mais. Eu ia falar do nome, então me falaram do ano, tudo bem. Sim, também. A feiraria na época era um movimento enorme, porque feiraria fazia tudo que era dado de ferro, até carroça. Sim, ele fazia as carroças, as rodas, ele fazia tudo. Coisas que eu acompanhei muito do meu sogro, quando tinha festa de São Domingo, que eles passavam nas comunidades, pregavam ofertas, aquelas arrecadações, ele tinha a foice já pronta a tempo para ser doada, porque era feito no sistema onde que era quase uma disputa de querer comprar aquela foice que era feita ali pelas mãos, né, do ferreiro. E também ele fazia as ferramentas das pedreiras, dos escapeadores, das pedreiras. Não existia ninguém que fazia a ferramenta tão boa igual. Ele era especialista nisso aí. Era muito bom. Eu teria aqui ainda os primeiros que foram enterrados no cemitério de Santarém. Foram 2 filhos de Andreoni, não sei, os casamentos devem saber que moravam lá por cima, só que eu não tenho o nome Vicente, não soube me dizer o nome. E também o nome, eu sou que não é Andreoni. 2 filhos deles, que um com 9 anos e um com 12. E foram na roça e comeram mandioca, quem morreram com mandioca. Tudo isso. Eles comeram a mandioca. O nome do irmão meu pai era Silvestre. É só o meu pai e irmãos. Meu avô não tinha. Ele tiveram que se criar. Ele era de uma família grande. Era mandioca brava que dizendo. E o segundo foi enterrado aqui foi o Otílio Bissoni. Era um morador do Vale do Bissoni aqui embaixo, que ele se matou com uma carroça com as mulas vindo para descer o morro aqui que não voltaram a assistir por aí. Santo Espírito. Isso, São Espírito. Mas quando eu vou disparar, sai da velha, né? Isso aí. Então o segundo foi enterrado aqui. O cemitério sempre foi aí na mesma lugar. Não, o cemitério era aqui na frente do salão. Aqui depois foi e atualmente nós temos em torno de 200 famílias religiosas na nossa comunidade, em torno de 500, 600 pessoas. Mas também temos umas 18, 20 famílias que não são religiosas. Não, temos só uma religião católica. Então temos em torno de 50, 60 pessoas. Eu só quero aqui com a questão da escola. Isso. Que nós tivemos os primeiros professores da escola, que era o Antônio Besomo, o Osmar
Sol e o Anipeles. E, na sequência desses, então, a Alzira Bruniera Lisato, a Alzira Irmã da Lourdes, a Maria Dalcin Monhon, que foi também diretora depois da escola por muito tempo, tá? E aí depois deu uma sequência de muita gente, Elvira Jaboes, Lourdes Saúdo, Selma Dalacqua, que não tem essa surpresa que não se tem condições de dizer que tantas. Sim. A cidade. Quem é a linda Dona Lourdes, dos mais antigos, tem mais professores aqui presentes, além da senhora, da idade sua, por aí, tem mais um grupo de boas professores, todos antigamente tinha mais um desses professores também, não era menos que eu. Nossa escola sempre foi bastante mulher. Até que o Brasil não teve nenhum homem de professor, só mulheres. Eu fiquei 10 anos diretora e não teve nenhum homem, naquela época, né, eram todas mulheres. Quando eu saí daí. Pois. Então vamos ver aqui a foto, essas fotos aqui. Eu queria explicar uma coisa dessas fotos. Vamos ver as fotos. Isso, é isso. Daí depois o pessoal no final da missa vai passar aqui, né? Vou explicando aí para você. Não, a gente explicar todo. Quem sabe, assim, ó, aqui, então, meu sogro, uma varandazinha da cabecinha, muitos anos. Aqui somos nós, irmãos, na festa de 50 anos de casados dos meus pais, dos nossos pais. Vejam, são 11 irmãos, nós somos 11 irmãos. Tá? Aqui nós temos uma foto então, da nossa primeira capela e a foto da atual. Porque aqui a foto dos meus pais e nós, todos irmãos. Aqui temos o patrônimo da nossa escola, o Giovanni Moyon. Giovanni Moyon. Aqui é a foto da primeira escola. Então, com uma lupa, a gente percebe o escrito que tem nesse quadrinho verde, que é de 1944. Por isso que a gente tem o 1944 como a data sem a escola trabalhando sem estar legalmente constituída. Tá? E aqui deve ter o Antônio Mesolo e o Ismael só os professores. Tá? Então, mais ou menos o que eu tenho conhecimento daqui. E os demais têm a Rita, que trouxe essa foto, que diz que é as primeiras missões de Santa Gema. Então, aqui aparece o sino, tem a nossa capela, e aqui, ó, é a escolinha, aqui do lado, a escolinha. Só que, gente, a tecnologia era muito precária, né? Então, é muito difícil, vamos dizer assim, reconhecer alguma pessoa mesmo que se saiba quem é, tá? Então, o que eu mais ou menos tenho conhecimento? Esse casal agora é o Félix que vai falar sobre a outra. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. A Nona Marieta era a parteira. E eu tenho conhecimento de ter parecido uma mãe ou uma criança, nenhuma. Ela girava comunidade com a sua porta, com agulha, com linha, com tesouro e fazia o serviço. Desculpa, que você está querendo passar. O material cirúrgico Pois é, o material cirúrgico
Eu acho que a maioria de vocês aqui tem bastante gente que eu acho que lembra da Dona Maria aqui. Pensa aí, levanta a mão para fora. E muita gente nasceu nas montanhas. Bastante gente de Santa Gente. E não só de Santa Gente. Eu me lembro que vinham gente do Guabiju. E a gente do Guabiju que era por sinal era uma tierra, eu sempre me lembro. Ele veio de lá para buscar a Marieta, a Nona Dina, chamavam de Nona Dina, porque o Eugênio Vite era o marido dela. Chamavam de Nona Dina. E veio buscar ela para fazer o parto dos filhos dele, do filho dele. Então ele veio a cavalo, acompanhado com outro cavalo, para poder ela ir para lá. Chegou ali e ele disse: Nona, estou correndo tudo porque ele piorou a nação. Então ela disse: não posso ir. Não posso ir porque amanhã tenho um parto do fulano da já combinado. Então ela disse: depois da manhã, daí eu quero para a senhora ir. E foi para que aconteceu. Esse era um que era lá do Guabiju. E lá dentro de Rios, o Zamon também veio buscar a Maria. Eu me lembro isso. Ele veio a cavalo também com um outro cavalo para poder subir a cavalo. E eu me lembro da Dona Maria, quando da família preparavam uma garrafa de cachaça, podia montar com a Dona Maria e ela montar. Porque tem que dizer a verdade. Ela dava os cordas de engano e depois fazia parte. Depois que nascia a criança, ela já mandava preparar uma perna da galinha, alebrou, e ali ela ficava. Ela não saía logo, ficava uns 2 dias atendendo, maquinha que tem um pé pro, e a cachaçinha dela era Mas mais ou menos era o ritual de todas as parteiras da época, porque eu sei que meu pai me fala que quando ia parteira lá para a gente nascer, era assim, era esse ritual. Era a canja de galinha, só eu não sabia essa cachaça, e ela faleceu com idade de passagem. Mas nós éramos uma boa lançada. Eu acho que ela estava com 97, 98 anos. Tinha 15 filhos e adotou mais uma. Sim. Ele fazia taipa. Isso, ele era Como é que era todo mundo? Maria Maria. Agora eu pergunto: foi prestado alguma homenagem para essa criatura que ajudou a vida por tantas crianças? Existe alguma rua, alguma entidade que isso? Ele tem, quando nós fizemos a distribuição das ruas, você que está presente, que também esteve nesse trabalho, vice-prefeito na época, e nós instalamos todo o nome das ruas. Então eu, como vereadora, coloquei, e tinha o Carlos Café também, que me ajudou na época, nós colocamos o nome de todas as ruas que estão por aqui. Foi na minha época, na época que o Alcides era vice, eu acho, e o Carlos. Nós tínhamos reuniões aqui na comunidade, os vereadores vinham, e numa reunião festiva, então nós lançamos o nome das ruas, e enquanto cada rua eu coloquei a história, o histórico daquela pessoa, e nós procuramos colocar, abrir as ruas e colocar a tabela. Vocês podem ver que tem todas as tabelas com nome,
tem uma história. E a gente colocou perto aonde tinha alguém da família. Então, o Eugênio Guide é o nome dele. Ele tem a rua ali aonde moravam todos os parentes, os filhos, né? E é isso. Então, isso foi a história do lançamento do nome das ruas em Israel. Depois, claro, aos poucos foi colocando mais, né? Aqueles nomes a gente colocou e com a graça de Deus a gente participou. Quando ele veio morar onde ele mora ali no Matéria agora. A mãe falava. Depois eles se mudaram para o outro lado. Então, a primeira vez que vieram foi ali onde ele morava, numa casinha de madeira muito pequena, bem precária, e depois colocou para o Deixa eu só lembrar também, Clementino Castelli. Ele também tem a rua ali em cima, mas foi interrompida por causa da pedreira. Mas o Clementino Castelli, ele tinha um moinho, se não me engano, né? Que morava ali perto da. Me ajudem aí, no lado ali perto onde tinha o engenho, né? Então era o Clementino Castelli, também foi um dos que ajudaram, ele trabalhou bastante também, dos primeiros também. E ele não tinha um moinho, aí as pessoas, né, iam no moinho Clementino Castelli. Era uma pessoa muito querida, eu adorava ir lá na casa deles também, porque tinha a esposa dele, era a Stella. Assim, bem legal. Então, a criança, a gente leva sempre essas imagens bonitas, né? Uma lembrança boa que a gente teve também da Clementino Castelli. A senhora falou de moinho, também de serraria. Serraria também. Hoje não tem mais de serraria. Isso, aqui, Santa Catarina. Mas naquela época era lá perto, onde tinha o engenho do Marcos. O Clementino, porque o Clementino morava lá, perto mais que puxava ali para o lado perto da Salutar, por aí. Né? Será que podemos parar por aí ou tem mais coisas a destacar? Como a senhora falou, uma hora até agora, tem mais meia hora também. Isso. É isso, há mais alguma coisa que a gente gostaria de acrescentar? Então veja que Felipe quer recordar essas coisas, que será importantíssimo lá. Porque você tem que saber a história de quem veio antes de você, do que veio antes de nós, senão fica feio. Pelas famílias de nossa paróquia, para que pela intercessão de São Domingos sejam abençoadas e testemunhas vivas do amor de Deus por nós, digamos: Senhor Pai Santo, escutai-nos. Nosso
anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, dizendo ou cantando amor são nós. O santo que segue no folheto. Vamos trazer presentes. Há pouco rezamos pelos nossos entes queridos, mas por todos aqueles que marcaram as nossas vidas, por todos aqueles que construíram essa comunidade, esse distrito, esse local de um porto maravilhoso, deixaram as marcas em nós e nós continuamos essa herança, esse legado que eles nos deixaram. Então vamos pedir que Deus Pai nos acolha no seu reino também nessa oração. O Pai Nosso, vamos rezar. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esta comida da doce vida, aos que viajam para a casa do Senhor. Esta comida da doce vida, aos que viajam do Senhor, encontre deste plano, morre eternamente, pois neles permaneço e sempre sou presente. Essa comida da doce vida, aos que viajam para a casa do Senhor.
abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Muito obrigado. Crianças sentadas na frente e nós ao redor da altar. Isso, vamos lá. Aqui, ó, pela frente do altar para o isso, pela frente do altar. Primeiro. Isso, vamos ver aqui para fora, está todo mundo. Todo mundo para fora, não sei. Todo mundo para fora, toda essa comunidade, todo mundo direito. Isso. Vem aqui. Todo mundo. Vamos todo mundo para fora. Todo mundo. Venha. Venha todo mundo. Todo mundo. Isso. É lá, é contigo domingo. Isso. Aí, cá, Cristo. Sai a palavra de Deus. Isso aí. Aí! Viva Santa Gema! Isso.